Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio. Vamos que vamos, porque temos notícias, informações, temos os minutos da União Comunitária. Isso é muito importante. Você que é líder comunitário, mande sua solicitação, sua denúncia, seu agradecimento, o evento que está acontecendo ou que vai ser realizado ainda na sua comunidade. Tudo que você quiser, tem os minutos da União Comunitária aqui para você, líder comunitário, independente de qual bairro, de qual grupo. E vamos que vamos, porque hoje, além das notícias e das informações, eu vou reapresentar uma parte, não o programa todo, uma parte do bate-papo com a ex-senadora Heloísa Heleno. Gente, foram muitos pedidos, o pessoal amou. E a gente vai colocar um trecho, mas no final do programa, tá bom? Vamos começar aqui com uma notícia que interessa principalmente a Petrópolis, porque durante a audiência pública realizada ontem, terça-feira, dia 17, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Comissão Especial da Alerj, criada para acompanhar e fiscalizar os desdobramentos da tragédia das chuvas em Petrópolis, aprovou a sugestão do relator, o deputado estadual Marcos Vinícius, para a coleta de assinaturas entre os parlamentares, visando a criação, gente, de uma comissão parlamentar de inquérito, ou seja, isso é sério, criação de uma CPI para investigar a utilização dos 30 milhões de reais doados pela Alerj ao município de Petrópolis. Isso mesmo, o encaminhamento para transformar a comissão especial em CPI deve-se ao fato do prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, do PSB, e secretários municipais não terem comparecido às audiências realizadas pela comissão especial, incluindo a de ontem, dia 17, né? A quarta realizada até o momento, e nem prestar informações à comissão especial. Até o momento, a Prefeitura de Petrópolis, segundo informações da Alerj, não forneceu dados básicos, como o número de famílias cadastradas para o recebimento de programas sociais. Já o deputado Marcos Vinícius, o Nescau, que todo mundo conhece aqui em Petrópolis, né, justificou a CPI citando o artigo 29 do regimento interno da Alerj, que permite a investigação de entes municipais. E citou também o artigo 101 da Constituição Estadual, que fala em crime de responsabilidade não responder a requerimentos de informação dentro do prazo de 30 dias ou prestar informações falsas. E vamos abrir aspas para o que o deputado falou? Temos que ser mais incisivos, diz Nescau. A força da lei está ao nosso lado. Vamos utilizar de todos os recursos disponíveis para endurecer as ações. A população precisa de respostas, fecha aspas, palavras do deputado Marcos Vinícius, Nescau. Bem, a comissão especial também vai enviar até Petrópolis um servidor de carreira da Alerj, com auxílio da Polícia Militar, para notificar o prefeito Rubens Bontempo, pedindo esclarecimentos, deliberação do presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim, do PTB, que está pedindo. E não acabou, não. Temos mais informações ainda sobre esse assunto. Olha, integrante da comissão especial, a deputada Adriana Baltazar, do PSD, endossou os pedidos de Marcos Vinícius e também de Rodrigo Amorim, e citou a alternância de Rubens Bontempo no poder como responsável pela falta de investimentos e fragilidade da cidade de Petrópolis diante de fortes chuvas. Abre aspas, ela disse o seguinte: ele, o prefeito Rubens Bontempo, é sim, segundo a deputada, responsável pelos acontecimentos, já que esteve anteriormente 3 vezes no poder, lembrou aí a deputada Adriana Baltazar. Bem, vamos mudar um pouquinho de assunto e falar de impostos. Você sabia que o Brasil, todo mundo sabe, né? Até a pergunta, até bem chovendo molhado, né? O quanto pagamos de impostos? Claro que você sabe. Bem, no dia 3 de maio, a 1h37, o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo contabilizou, gente, tá sentado aí? Tá me assistindo em pé? Senta. 1 trilhão
de reais pagos em impostos só este ano. Olha que nós estamos no mês 5, hein? Além do brasileiro pagar muito, o sistema tributário do país traz confusões de finalidades, abre muitas exceções e tem desvios nas finalidades dos impostos. É nisso que acredita o economista William Bagdasarian. Esse nome mesmo difícil, ele é professor do IBMEC, é um especialista no assunto. Vamos abrir aspas aí para o William. Ele diz o seguinte: a gente, no caso os brasileiros, tem um problema de governança tributária gravíssimo. A autoridade tributária não está preocupada se o que ela faz ou deixa de fazer ajuda o país a crescer ou não. Ela está preocupada em arrecadar, fecha aspas, aí a palavra do economista. O Brasil, gente, foi considerado pelo Banco Mundial um dos piores países para se pagar impostos. Ocupa a posição 184 entre 190 países avaliados. Bagdasarian, o economista, considera que o Brasil é eficaz, sim, em recolher impostos, mas o desenho tributário não visa o bem-estar da população e traz muitas dificuldades para o crescimento econômico efetivo. Bem, para ele, que é especialista no assunto, é fundamental que a reforma tributária avance no Brasil para se criar mais justiça e um ambiente favorável ao crescimento sustentável com geração de riqueza e crescimento do consumo dentro de um ambiente juridicamente mais justo. O que isso significa? Não basta se cobrar impostos. Esses impostos têm que ser revertidos para ações sociais, para ações que visam o bem-estar. Se nós pagamos, queremos saúde funcionando, educação, queremos boas estradas, queremos todo o sistema de serviço público funcionando adequadamente, porque é para isso que a gente paga, gente. A gente não paga para encher bolsos de político, não. A gente paga para ter serviço, para custear os funcionários públicos que estão lá, para custear tudo o que nós usufruímos do poder público. Só que a gente sabe que eles arrecadam de uma maneira que possa sobrar e muito para que eles usem para outras coisas que não um bem social. Bem, o frio chegou, O frio chegou, tem uma frente fria no país, mas também já estamos no outono, Desde abril começou a ficar fresquinho, agora já tem frio. Qual a relação entre doenças e o frio? Você sabe? Quais são as mais comuns no inverno? Quais as doenças causadas pelo frio? Se é que existe isso. Bem, o doutor José Ata vai dar detalhes sobre o assunto. É um vídeo curtinho, mas muito relevante, Principalmente nós, que somos mães, ficamos assim: gente, coloca o casaco, vai ficar doente, tá frio. E não é bem assim, não é que o frio deixa a pessoa doente, mas traz consequências e nós vamos conferir. Pode rodar. Existe um mito de que o frio causa doença. Isso é verdade? Existe realmente essa relação? Mães ficam muito preocupadas com a exposição ao frio e o possível aparecimento de gripe. Mas não é essa a relação que acontece. O frio não causa gripe, o frio não causa resfriado. Mas, nos períodos mais frios, existe sim um excesso de mortalidade na população. Mas é principalmente mortalidade cardiovascular em adultos. Nos meses de inverno, existe uma maior incidência de casos de gripes e resfriados, mas não por causa do frio, mas porque o frio leva as pessoas a ficarem em ambientes mais fechados e ficarem mais próximas umas das outras, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias. Por causa desse aumento da circulação de vírus nos meses de inverno, há um aumento de mortalidade nessa época por doenças causadas por vírus, principalmente a gripe. E, nesses meses que antecedem o inverno, no caso do Brasil, no mês de abril e maio, os governos fazem a campanha de vacinação da gripe, principalmente para as populações mais suscetíveis, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, principalmente doenças cardiovasculares ou respiratórias. Lembrando que gripes e resfriados são doenças virais, a melhor forma de evitar essas doenças é evitar aglomerações, evitar lugares fechados, lavar a mão frequentemente e, no caso das pessoas suscetíveis, a vacinação. As pessoas asmáticas ou que têm bronquite têm mais chances de desenvolver crises nesse período. E isso sim pode aumentar a morbidade e aumentar a procura pronto-socorro. Assim como a asma, crises de rinite também são mais frequentes nos meses de inverno. E os sintomas respiratórios que isso traz, espirros e sensação de coceira na garganta, podem confundir com doenças virais como gripes e resfriados. Apesar do frio não causar gripes, há um aumento de mortalidade nos meses
meses frios, principalmente mortalidade cardiovascular e mortalidade respiratória. Esse aumento de mortalidade respiratória deve-se principalmente às crises de asma e crises de bronquite, tanto desencadeadas por processos infecciosos quanto desencadeadas pelo tempo frio, assim como o aumento dos níveis de poluição ambiental. Pesquisas realizadas no Laboratório de Poluição Experimental da USP mostram que esse aumento dos níveis de particulados, monóxido de carbono e outros poluentes nos meses de inverno estão associados a um aumento da mortalidade cardiovascular. Além da poluição, o frio pode causar espasmo de alguns vasos e isso poderia estar associado a uma maior mortalidade por doenças cardiovasculares nesses meses frios. Lembrando que as pesquisas científicas mostram que esse excesso de mortalidade costuma aparecer quando as temperaturas estão abaixo de 9,1 graus Celsius. O frio também está associado a problemas de pele, principalmente secura e descamação. Isso se deve não só pelo ar estar mais seco nos meses de inverno, mas também porque, habitualmente, nos meses mais frios, os nossos banhos costumam ser mais prolongados e costumam ser em temperaturas maiores. Isso tudo promove uma secura maior da pele, com mais sensação de prurido e possivelmente descamação. Além disso, algumas doenças dermatológicas, como por exemplo a dermatite atópica, podem piorar nos meses de inverno. É isso aí. Então, essas dicas são bem válidas, né? Principalmente para as mães que já ficam alucinadas, está frio, bota o casaco, menina. Bem, vamos falar agora de uma situação aqui de Petrópolis. A gente sempre abre espaço para os líderes comunitários. Já no próximo bloco, a gente vai colocar aqui o quadro dos minutos da União Comunitária, mas agora nós vamos falar de um assunto que é relevante sim, porque quando um representante do povo, seja ele o prefeito, um secretário, um vereador, um presidente da Câmara Legislativa, recebe líderes comunitários, gente, é como se estivesse recebendo toda a população. É isso. Então, é importante que eu vou falar agora, porque na última segunda-feira, dia 16, o presidente da Câmara Municipal de Petrópolis, o vereador Ingo Rames, recebeu líderes comunitários para ouvir reivindicações relacionadas ao transporte público aqui em Petrópolis, que está demais, né? Todo mundo sabe que acompanha o programa, não só o programa, vários veículos de comunicação, sabe que está complicadíssimo. Bem, durante o encontro, que também teve a participação do vereador Domingos Protetor, Ingo Rames voltou a se manifestar contra o reajuste da tarifa de ônibus, que pode passar de R$ 4,40 a R$ 4,95 nos próximos dias. E lembrou os passos dados no ano passado, 2021, para garantir um sistema mais justo e eficaz, destacando o trabalho para devolver à CPTrans a gestão do sistema de bilhetagem. Bem, para o presidente do Legislativo Municipal, Ingo Rames, aumentar a tarifa sem garantir a plena prestação de serviços é uma afronta à população. Ingo Rames lembrou também que no ano passado, como prefeito interino, travou uma batalha com as empresas de ônibus para evitar reajustes de tarifa e garantir passos concretos para melhorias no sistema de transporte do município, incluindo as ações para que a CPTrans reassuma a gestão do sistema de bilhetagem, o que vai possibilitar acesso a detalhamento de dados que possibilitarão também uma análise mais criteriosa do sistema. Vamos abrir aspas agora para a fala. As próprias empresas apresentam cálculos informando que a tarifa poderia ser mais barata. Usamos os argumentos delas para mostrar que em 2021 que não havia razão para reajuste. Havia sim embasamento para a redução da tarifa. E foi o que conseguimos. Baixamos o valor da passagem de R$ 4,40 para R$ 4,20. Iniciamos um trabalho inédito para garantir transparência nos dados, dando o primeiro passo para devolver à Companhia de Trânsito e Transportes, a CPTrans, a gestão do sistema de bilhetagem, que há anos está nas mãos das próprias empresas. Estou convicto de que, com os números reais, temos como planejar as alterações necessárias para que tenhamos um sistema que funcione, que seja economicamente viável e atenda aos anseios da população. Palavras do presidente da Casa Legislativa, Ingo Rames. Bem, o líder comunitário do São Sebastião, Luciano Pires, destacou a importância do encontro. Abre aspas. Ele disse o seguinte: hoje não temos um serviço de transporte digno. Na verdade, muitas vezes, não temos nenhum transporte. Falar em reajuste nesta situação é um absurdo, criticou o líder comunitário.
O presidente no caso, a presidente da União das Lideranças, a Cássia Rames, lamentou a aprovação do reajuste, abre aspas. Ela disse o seguinte: temos que lutar pela população, vamos fazer o que for possível, afirmou Cássia Rames. O presidente da Câmara Municipal explicou que o reajuste pode não ser legal, mas é, no mínimo, imoral. Abre aspas. As empresas estão dando as cartas, estão sufocando a população sem fazer a sua parte. Fizemos todas as alterações legais necessárias para regularizar a relação entre município e concessionários, prevendo o Vale Educação, que há anos, gente, era pago somente por meio judicial, e solicitando na Justiça uma perícia que possibilitasse um ajuste de contas, já que há várias ações da Prefeitura contra as empresas e das empresas contra a Prefeitura, discutindo valores devidos. Reajustar a tarifa sem concretizar estes passos é pular no escuro, né, de que o sistema vai melhorar. Não tem nenhuma garantia de que o sistema vai melhorar, lamentou aí o presidente da Casa Legislativa, o vereador Ingo Ramos. Bem, a gente sabe que é um grande impasse, né? E quando está difícil, fica um empurrando para o outro e a população é que acaba pagando o custo. Porque o reajuste da tarifa foi aprovado pelo Comutran na semana passada, todo mundo sabe, e comunicado na última sexta-feira à Câmara Municipal, cumprindo o rito legal para que o novo valor entre em vigor. As empresas ainda não anunciaram oficialmente quando a nova tarifa passa a vigorar. Bem, o espaço sempre aberto aqui a todos que foram citados, aberto a todos os empresários das empresas de ônibus, ou a sua diretoria, ou o seu representante, aberto a Carla Rivetti, que já esteve no programa algumas vezes, mas nos últimos tempos não quer comparecer. Mas, Carla, espaço aberto, espaço democrático, eu não sou advogada de ninguém, aqui é um serviço de utilidade pública. Então, se você tem o que falar, se tem justificativa, se quer colocar o ponto de vista das empresas, espaço aberto, você ou qualquer outro representante das empresas, dono de empresa, ou quem for encaminhado a vir aqui, será muito bem recebido, tá bom? Bem, mudar de assunto agora. Para incentivar o aumento das doações e abastecer os estoques dos bancos de leite humano em todo o Brasil, o Ministério da Saúde lançou ontem, terça-feira, dia 17, a campanha nacional de doação de leite humano. A campanha de 2022 ocorre a partir desta quinta-feira, amanhã, dia 19, Dia Mundial da Doação de Leite Humano. A veiculação vai até o dia 16 de junho em rádio, redes sociais e pontos de grande circulação de pessoas. Neste ano, o governo visa aumentar em até 5% a quantidade de doações e reforçar todos os estoques. No ano passado, o Ministério registrou um aumento de 7% no volume de doações em comparação a 2020, mas o quantitativo, segundo a pasta, representa 55% da necessidade por leite humano no país. O governo estima que anualmente cerca de 340 mil bebês prematuros ou de baixo peso nascem no território nacional e muita gente sabe, a maioria precisa de leite humano. Às vezes a mãe não tem, né? Fazer o quê? Vamos lá para Teresópolis, que tem notícia boa aí para os teresopolitanos. Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos receberam ontem, terça-feira, novo uniforme para usar nos trabalhos diários de varrição, capina e limpeza de urnas, de manutenção de praças e de retirada de detritos nas áreas não cobertas pela empresa coletora de lixo domiciliar. Os jogos de calça e camisa foram entregues pelo prefeito Vinícius Clausen e o secretário municipal de Serviços Públicos, Davi Serafim, e acompanhada pela subsecretária de Limpeza Pública e também por Luiz Eduardo Braga. Para o secretário Davi Serafim, essas ações mostram o cuidado da gestão com as equipes de trabalho que se empenham em prestar o melhor serviço para o município. Ele agradece também ao prefeito por estar sempre com o gabinete aberto para acolher os pedidos em benefício da população, disse aí o secretário, informando que o registro de compra para retirar de equipamentos de proteção individual está em andamento. Bem, bom, né? Quando a gente tem um prefeito assim, que atende a população, que atende a imprensa, que atende todo mundo. Ô, Glória! Bom demais, né, gente? Isso lá em Teresópolis. Vamos para um breve comercial, a gente volta já já. Móveis Pedro II.
Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Meu projeto de lei 3029 de 2021 propõe a inclusão das vacinas polivalentes V8 para cães e V4 para gatos gratuitamente. Cada vez mais, as pessoas e as famílias buscam animais de estimação para companhia, dar e receber afeto e atenção. A convivência com os animais traz inúmeros benefícios para as pessoas. Mas os animais, assim como nós, precisamos de cuidado. E isso inclui gasto financeiro e justamente por isso muitos são abandonados. Principalmente quando estão doentes. Não podemos negar o impacto financeiro para as famílias de baixa renda que procuram um atendimento clínico para os seus animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima que só no Brasil existam mais de 30 milhões de animais abandonados. Junto com os abandonos, vêm as doenças, não apenas dos animais, mas também as que são transmitidas para as pessoas. Por isso, a real necessidade das vacinas. Entender que a vacinação dos animais domésticos é tão importante para os animais quanto para os humanos. Esse é o primeiro ponto para uma vida segura e saudável. Investir em vacinas é investir na saúde. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Sua internet está lenta? Está com dificuldades em assistir seus vídeos preferidos? Venha para Speed Fiber. Temos os melhores planos de internet e os melhores canais de TV. Entre em contato. Speed Fiber. Internet confiável. Começou o aniversário de Ouro Brasil, com as melhores ofertas e muitos prêmios para você. Abacate ou banana d'água, quilo 2,99. Laranja pera ou tangerina Poncan, quilo 2,99. Berinjela, quilo 2,99. Compre e participe. Voltamos com o programa Original ao Vivo. Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio. Vamos que vamos. Agora esse bloco todo, serviços de utilidade pública. A gente vai falar de doação de sangue, falamos sempre. E com o frio piorou. As pessoas já estavam devagar para doar sangue. Primeiro, juntou pandemia, aí depois deu uma melhoradinha, aí
festas de fim de ano e depois carnaval. Gente, muita confusão. E agora frio. Aí, ó, o estoque vai lá embaixo. Então, o Vinícius Pereira, que é o coordenador da coleta aqui em Petrópolis, está pedindo, Vinícius Pereira, lá do Banco de Sangue de Santa Teresa, que a gente sempre fala aqui, está pedindo ajuda. Roda o videozinho. Olá, eu faço uma convocação a todos os doadores que estão aptos para doar, que venham fazer essa doação com urgência. O Banco de Sangue teve uma queda de doações, infelizmente aumentaram as transfusões devido a acidentes, esse período também chuvoso e frio acaba impactando na falta de doadores. Precisamos em torno de 90 doadores por dia, infelizmente só temos recebido 20 a 25 doadores. Então é imprescindível que você venha fazer a doação. Convocamos você, não deixe de doar, chame seus amigos, familiares para que façam a doação. O Banco de Sangue funciona todos os dias, 7 às 6, inclusive domingos e feriados. E qualquer dúvida referente a medicamentos, cirurgia, você pode entrar em contato que a gente tira essa dúvida para você poder fazer a doação sem dúvidas, tá bom? Temos campanhas também, campanhas de mobilização, inclusive uma campanha de fidelidade. Para quem quiser participar, é só vir fazer a doação e ganhar o seu brinde ao final da doação, tá bom? Então, não deixe de doar, faça essa doação com urgência, se possível, o quanto antes, tá bom? Então, aguardamos por você aqui. Nós falamos aqui há pouco tempo da campanha Vascaíno Sangue Bom, que você também pode doar e marcar lá um selinho, ganhar um brinde do Vasco. Claro, é um mimo, né? É uma maneira de agradecer, enfim, nada paga esse ato de amor que é doar sangue. Continuando ainda com o serviço de utilidade pública, agora vamos para o quadro Minutos da União Comunitária. Rodou. Mas não quer dizer, não é 100% de integração. A integração se entende, a integração que se entende é de bairro vai. Por exemplo, Dal da Serra, Casca... Não, eu não sei. Pelo que eu sei, sim, posso estar que esteja errado. Você está com um uniforme da escola, que joga gratuitamente. Isso. Independente se tivesse cartão, fichinha, na minha época era fichinha, que tinha azul e marrom, acho que era mesmo. Então, assim, o que a gente fez? Lembrando disso, ele falou, cara... Nesse meio tempo, o 54 subiu, 5 minutos atrasado, mas subiu e desceu. Perguntei, cadê o parede que está lá em cima? Está quebrado lá em cima. Você sabe que a hora que fosse tirar o parede quebrado lá, que pode tirar, era meio de boca. Isso existe? Então, gente, essa reunião ela foi realizada ontem entre os líderes comunitários aqui de Petrópolis, porque também não adianta deixar rodando o vídeo, vocês não vão entender nada, para falar justamente sobre transporte público e toda essa situação que está acontecendo, e também a eleição do Comutran, como o Léo já explicou até aqui, precisa da participação da sociedade civil. Então, eles se reuniram ontem, só para vocês entenderem que os líderes comunitários não estão de brincadeira, eles estão se reunindo, eles estão somando forças para fazer com que a sociedade civil tenha vez. Pode fechar meu áudio, produção. Bom, gente, estamos aqui em mais um ponto aqui do Ciméria, tá vendo? A quadra, muito mato, tá? Os moradores, as crianças querem vir brincar, né? Conforme vocês vão ver aí nas outras imagens também, a parte do parquinho, dos aparelhos de ginástica, tudo abandonado, ó. Muito mato, muita coisa para se fazer. A creche aqui, ó, cheia de mato também em volta da creche. Tem a barreira lá atrás da creche, ó, que ainda não vieram retirar, tá vendo? Ó, como é que tem mato. Então pedir a Condep, a Secretaria de Obras também, a Condep poder vir cortar os matos, a Secretaria de Obras poder vir dar uma atenção especial aqui, dar uma melhoria, né, para a comunidade de Ciméria, aqui para a associação. Vamos falar aqui com o seu Totonho, que é o presidente da associação. É o seguinte, como vocês estão vendo aí, a situação é de total abandono, né? Total abandono aqui, a minha comunidade, como é que está, a minha creche, tudo, a barreira caindo, olha só o mato que está aí em volta das crianças, o campo está acabando, e foi, hoje ficou de ficar, a Condep ficou de invadir o bairro ontem, fazer uma geral. Eu entendo que choveu e não deu para, mas eu peço que nos próximos dias eles compram essa promessa aí para a gente poder dar uma satisfação. A rua está perigosa.
carro já está com previsão do ônibus, já deu um acidente semana passada, um acidente leve, mas nós podemos ter um acidente grave aí. Então eu estou pedindo apoio, estou pedindo socorro no nome da minha comunidade, para dar uma moral para nós aí. Então, gente, esse é o estado, ó, aqui no Ciméria, tá? Os aparelhos aqui, ó, para ginástica, como é que estão largados, abandonados, ó. Muito mato tomando conta. Tá vendo? Então não tem condição da pessoa vir aqui para poder fazer uma ginástica, um exercício, né, que é utilizado, né? Esses aparelhos são utilizados, mas na situação que tá, não tem como fazer. Tá vendo? As crianças brincando aqui, muito mato em volta da quadra toda, tá? Olha só, tem ponto da quadra aqui que o mato tomou conta também. Então pedir essa atenção especial aí, ó, a Condep para poder vir, tá? Aqui a parte da lixeira também, ó, muito entulho. Aqui, gente, mais um ponto aqui do Ciméria, né? Pedir a Condep aí poder vir dar essa atenção, ó, ao mato. Tá vendo? O mato tá alto, tá dentro da curva, né? Que ocasiona aqui, né, a má visão para os motoristas, principalmente para o ônibus, né, que é uma curva fechada. Não dá pra poder ver se vem outro veículo ou não. Tá, continuando aqui, olha só. O mato já está invadindo mesmo a pista, tá? Então pedir para poder vir, dar essa atenção aqui à Condep, mas nesse ponto. Tá um pouquinho mais para cima aqui, ó. Nós não temos essa barreira aqui, né? Porque é uma barreira pequena, mas pedir ao pessoal aí da Condep, né? Dessa frente de trabalho, para poder vir aqui e desobstruir, né, a via. Fazer essa limpeza aqui, ó. Retirar dessa terra. Porque qualquer chuva que dá, a lama tá vindo pro meio da rua. Então fazendo essa limpeza, né, dessa barreira que caiu aqui, já não vai estar acarretando essa lama aqui na descida do Ciméria. Tô aqui na servidão Paulo Silva, tá, no Ciméria. Mostrar para vocês também aqui, ó. Pedir a Secretaria de Obras para poder vir. Tá vendo? Não é um serviço difícil, mas tá na porta dos moradores. Ó. É um buraco, tá? O asfalto paralelo tá solto. Aqui tem mais um outro ponto, ó. Esse é um ponto maior, tá? Com os paralelos soltos, ó. Tá vendo? Eu pedi para a Secretaria de Obras vir aqui, poder dar essa atenção na servidão. Que é mais um ponto aqui do Ciméria. Vocês deixa essa foto parada aí, vou só comentar rapidinho do vídeo anterior, que eu vou pedir o presidente da Condep, Leonardo França, para dar atenção especial ao Ciméria, que realmente a coisa tá feia aí. Já essa foto aí, gente, é o seguinte, olha. Beth, meu nome é Olga, sou da Comissão das Ruas Honduras e Nicarágua. Estamos pedindo a limpeza desses postes, pois o mato já está chegando nos fios de alta tensão e até agora ninguém fez nada. Já tem vários meses que pedimos, eles vêm, olham e não resolvem. A gente sabe que fio de alta tensão a gente vai ter que pedir a Enel, que a Condep não pode mexer aí não. Esse local, gente, essas duas fotos aí que eles mandaram, fica no ponto final, na rua Honduras, fazer contato hoje com a Enel, porque não pode brincar com isso, é seríssimo. E tem uma outra situação de um acidente, tá vendo isso aí, gente? Olha, é rua Teófilo José da Silva, no Pedras Brancas. A moradora torceu o pé devido a esse buraco aí, com paralelos soltos, e olha a confusão aí, ó. Ó, é isso, complicadíssimo, muito complicado. Nós vamos solicitar também o fechamento do buraco, aí essa parte aí do pé da moradora, eu não sei como funciona, a parte jurídica, mas dos buracos a gente vai pedir à Secretaria de Obras que conserte quanto antes, né? Para que não aconteça mais. Bem, gente, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco é o seguinte. Eu recebi aqui semana passada a ex-senadora Heloísa Helena e assim, foi um sucesso. Eu falei, gente, está lá no Facebook. Ah, mas eu não gosto de Facebook. Está lá no YouTube. Ah, mas quero... Enfim, tá bom. Então, depois do intervalo, eu volto com um pedaço, uma parte da entrevista com a Heloísa Helena, porque na semana passada eu fiz o programa inteiro. Então, a gente vai usar uma parte, no terceiro bloco, e aí eu me despeço aqui ao vivo de vocês e vocês vão acompanhar esse bate-papo com a Heloísa Helena, que foi um sucesso demais. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Eu volto amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá.
Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Chegou em Petrópolis a filial da empresa Lageme, uma firma italiana especializada em joias antigas, diamantes e relógios, desde 1950. Com mais de 70 anos de tradição na Itália, está há mais de 25 anos na cidade do Rio de Janeiro. Lageme já realizou 2 eventos de avaliação na Casa da Princesa Isabel, com grande sucesso. Para sua comodidade, toda segunda-feira, Luca Rossi estará avaliando também em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. A feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Voltamos, o papo está ótimo. Agora eu quero saber, muita gente quer saber. Heloísa Helena, por que você foi expulsa do PT? O que você fez para o PT te expulsar? Coerência, né? Na verdade, algumas pessoas até acham, né? Porque também tem isso, né? O machismo, que é serpenteado na boca de homens e na boca de mulheres também, né? Porque as línguas que serpenteiam o machismo, e geralmente elas atacam na mulher o que endeusam nos homens, né? Então, na política, isso é muito complexo, muito complicado, né? Porque se uma mulher ela tem coragem de defender o que ela acredita, imediatamente alguém a ataca de louca, histérica, mal amada e outras coisas mais. Porque é muito difícil para o sistema aceitar uma mulher que luta pelo que acredita, que não faz demagogia eleitoralista, não gosta do cinismo e da dissimulação, prefere ser derrotada eleitoralmente do que ser vencida politicamente, fazendo a vassalagem de quem está no poder. Então, para mim foi, ao contrário do que pensam alguns, que a gente guarda mágoa e rancor daquele processo, na verdade, ser expulsa por defender os direitos dos trabalhadores, por defender o que eu tinha aprendido, dedicando os melhores anos da minha juventude, quando eu ajudei a construir o PT. E quando a gente está falando isso, não estamos fazendo nenhuma generalização, né, com todos os militantes do referido partido, até porque toda generalização é desonesta intelectualmente e é perversa, né? Então não se trata disso. Mas para mim foi um momento importante, por quê? Porque eu consegui ser testada na política. E tem pessoas, não tem aquela história que dizem assim, o poder muda as pessoas. Muda não, o poder revela quem a pessoa é. Se for um mau caráter, quando ele está no poder, no castelo do poder, aí realmente ele mostra o que é. Então, para mim, foi muito importante, porque eu fui testada entre ter ministério, cargos, prestígio, liberação de emendas e muito poder, e lutar pelo que acreditava. Então, quando começou o debate dos projetos que iam ser apresentados, desde indicar um banqueiro para o Banco Central, quando era no governo Fernando Henrique, porque no Senado tem essa coisa, né? Tem essa vantagem, são 8 anos. Então, eu passei 4 anos liderando um grupo contra o governo Fernando Henrique, e depois o governo que assumiu, na época o ex-presidente Lula, quando assumiu, ele passou a fazer as mesmas coisas que a gente condenava. Então, foi muito importante para mim, porque eu me perguntava todo dia, peraí, eu era uma cínica, dissimulada, uma demagoga, não é? Uma provocadora vulgar, que estava na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Assuntos Sociais, no plenário,
apresentando projetos, fazendo fiscalização, monitoramento e controle, apenas porque eu queria que os meus chegassem no lugar... Para fazer a mesma coisa. Não. Aí então, ao contrário do que muitos pensam, eu não guardo nem mágoa nem rancor, fui testada na política, entre ter cargos de prestígio e poder. Passou ilesa, te expulsaram. Com certeza, cheia de cicatrizes, porque não é uma coisa qualquer. Não é fácil. É um processo duro, é um processo de perseguição implacável. E mesmo quando terminou aquele período, né, não é à toa que eu fui perseguida, né, e não digo isso com vitimismo nem mimimi, porque para mim tem essas coisas na vida também. Eu escolho as batalhas que eu quero travar e se elas são justas, eu vou até o fim. Quem me conhece sabe, eu até brinco, eu digo, eu sou um poço de ternura. Agora eu posso ser um caldeirão de fervura diante da injustiça. Eu não gosto da injustiça. Então, quando aconteceu o debate da reforma da Previdência, que culminou com a expulsão, Luciana, Genro, Babá, João Fontes e eu, quando fez o processo de expulsão, porque na verdade era um conjunto de coisas, né? Porque eu não queria votar num banqueiro para o Banco Central, porque eu não queria votar no Sarney para presidente do Congresso, que era aquela coisa dos acordões com os centrões. Coerência, tudo que você lutava contra no governo Fernando Henrique, eles quiseram manter. Então, e aí, como você ia? Quem seria, Luiz Helena, se aceitasse aquilo? Seria mais uma do sistema? Isso. E eu ficava o tempo todo me perguntando, não é possível, né? Será que eu sou uma demagoga? Né, igual a tantos que eu combati ao longo da minha história de vida. Sim. Pois é. E na política, assim, tem uma coisa que é muito aceita. O cinismo, a dissimulação, aquela coisa do mel na boca, bilis no coração. O famoso faz parte do jogo. Eu escuto muito isso. A gente que cobre política então, faz parte na do frente, jogo. facada nas costas. Então, é sempre difícil para uma pessoa. Primeiro, se eu estou lá para trabalhar. Entendeu? Eu não estou lá para estar no balcão de negócios sujos, eu não estou para o propinódromo, eu não estou para a mentira, não estou para a canalhada que é muito aceita na política. Eu não estou. Eu estou indo para lá, então eu defendo determinadas teses, um modelo de sociedade. Eu quero que este país seja uma pátria, que nunca foi nem é, porque não é uma pátria mãe, justa, soberana, igualitária e fraterna. Não é. Não é uma nação ainda, eu quero que seja. Então, eu luto por isso. Eu convivo com a mais absoluta naturalidade com pessoas que podem pensar o mundo totalmente diferente de mim. Então nós vamos subir no ringue, vamos duelar e vamos nos respeitar profundamente. Eu não respeito o cinismo e a dissimulação. Então, para mim, não tem nenhum problema quando eu convivo com pessoas que pensam um mundo diferente de mim, que dizem, tem gente que até diz assim, eu discordo de tudo que tu diz, mas eu quero que você esteja lá porque eu acho que você luta contra a corrupção, você luta pela educação. Não, eu vou votar em você, mas assim, eu sei que eu não vou ser beneficiada com nada pelo qual você luta, porque meu filho não está na escola pública, porque tem plano de saúde, porque eu não preciso disso, mas eu quero que você esteja lá lutando por quem acredita. Então, eu estou na luta para lutar pelo Brasil profundo, pelo Rio profundo, por aquelas pessoas que precisam mais de mim nas instâncias de decisão política, nos espaços de poder. Vamos lá. E muita gente diz até assim, onde é que você estava esse tempo todo? Eu digo, em sala de aula, né? Estava em sala de aula. Mas eu preciso, aproveitando isso que você falou, eu preciso muito te perguntar o que... É uma dúvida assim, na maioria da cabeça das pessoas, porque o país está polarizado. Ou a pessoa vota no Lula, ou a pessoa vota no Bolsonaro. Quando a pessoa não quer votar nenhum, nem outro, como é o meu caso, não vou falar candidata que está fazendo campanha, mas não votarei nenhum, nem outro, pelo menos não no primeiro turno, e aí fala logo, então você quer que o Bolsonaro continue, você quer que o Lula volte? Eu não quero um nem outro, é um direito meu como cidadã. Então, e eu acredito que muitas pessoas pensem assim, então vou botar o dedo na ferida mesmo. Você que foi do PT, do PSOL, agora está na Rede Sustentabilidade, eu sei que você não vai votar em um nem outro. E aí, quem é PT não deve gostar, porque deve achar que você está ajudando a eleger o Bolsonaro. Como está a sua vida com esse negócio
de não aceitar um nem outro, sendo que você já fez parte do PP e você é de esquerda? Olha, eu digo assim, se eu não tivesse já tantas cicatrizes nas costas, né, eu não sou masoquista, eu não gosto de sofrer. Se eu fosse um oportunista vulgar, eu dizia logo, vou ficar com fulano, porque aí me persegue menos. Mas, assim, eu sempre defendi que em eleições em 2 turnos, você não pode ceder ao que acontece hoje, que é o fanatismo da idolatria. Primeiro, porque é muita presunção das pessoas acharem que a vida, complexa como ela está dividida em apenas 2 clubinhos. Porque com todas as diferenças que tem entre os dois, todas as pessoas sabem, né, que como eu classifico o Bolsonaro, especialmente por causa da pandemia, onde ele trabalhou como um soldado covarde e sem honra, que deixa feridos para trás. Então, eu sei exatamente o que significa isso. E eu sei também o que é que foi o governo Lula. Então, eu me sentiria uma cínica. Respeito profundamente quem já fez a opção, até pelos 2. Eu respeito, porque senão eu era uma demagoga em relação à democracia. Tem muita gente que é. Tem muita gente que defende a democracia, verbaliza a democracia, mas quer uma ditadura para chamar de sua. E uma coisa, todas as vezes que me perguntam sobre isso, Beth, olha, por favor, não briguem em casa. Não briguem na família, não cortem laços afetivos por causa desse fanatismo que está acontecendo hoje no Brasil. Não façam isso, porque são tantas experiências dramáticas, assim, são grupos de família que viram 3, 4 grupos de família por causa disso. Grupos de amigos de infância que viram 3, 4, 5 amigos de infância. Uma coisa é você provocar o outro por aquela escolha que você faz, mas você assumir esse fanatismo e essa idolatria é algo extremamente grave. Primeiro, por quê? Porque em eleições de 2 turnos, é isso. No primeiro turno, você escolhe o melhor projeto, as melhores propostas. E no segundo turno, você escolhe o que você considera menos ruim. É assim. Justamente. Então, alguém está discutindo no Brasil, né, na minha concepção, só um candidato, que é o Ciro. Então, veja só uma coisa, nós passamos por uma pandemia, passamos por um momento dificílimo na vida nacional, muito, muito difícil. Se eu não tivesse perdido ninguém da minha família, dos meus ex-alunos, entre os meus amigos, se eu não tivesse perdido ninguém, eu continuaria dizendo o que eu dizia na minha sala de aula. Olha, uma única morte por causa evitável, ela tem que causar assombro à humanidade. E eu sou da área de epidemiologia, eu sou da área de planejamento de serviços públicos. Eu tenho a obrigação de conhecer muito a estrutura do Sistema Único de Saúde, o seu enraizamento neste país gigantesco de dimensões continentais. Então, eu tenho a obrigação de conhecer as ferramentas técnicas que estavam já disponíveis e que poderia reduzir a mortalidade que aconteceu. Então, eu conheço isso. Eu sei o que aconteceu no Brasil, um país que joga 9 milhões de crianças na extrema pobreza, vê a grande maioria do seu povo ter uma redução de 30% da renda que já era mínima. Um nível de desemprego gigantesco. Se eu sei o que é que o governo federal poderia ter feito. Então, quem é a candidatura que está falando? Neste mesmo país que fez 10 novos bilionários, neste mesmo país que fez fila para comprar apartamento de luxo, avião, helicóptero, iate, enquanto 9 milhões de crianças foram para a extrema pobreza e a grande maioria do povo ficou sem nada, porque aí fica, quando diz o sem nada, aí vai juntando, fica sem habitação aqui, fica sem saneamento, fica sem isso, vai juntando tudo junto. Então, eu quero e estou e tenho o direito, e não abro mão do direito que eu tenho como mortal, de escolher um projeto para o Brasil. Porque quem está apresentando um projeto de política econômica, de redução da desigualdade social, de ampliação das políticas públicas que potencializam, inclusive, a geração de emprego e renda, a dinamização econômica, investimentos em infraestrutura, que são essenciais para melhorar a vida da população
durante a obra porque gera emprego e depois porque melhora a vida. Quem é que está apresentando propostas claras na área de educação, segurança pública, geração de emprego e renda, redução da desigualdade, aproveitamento das áreas agricultáveis, viabilização de novos postos pela indústria, aquela indústria da tecnologia que gera menos impacto ambiental? Quem é que está apresentando propostas para a questão da sustentabilidade ambiental, econômica e social? Bom, tem um candidato que apresenta isso. Então, alguém quer me roubar o direito, sabe, de não ter um projeto para defender? Não, de jeito nenhum. Então, nós na rede estamos tudo tranquilo, né? Já discutimos as contendas, não tem nenhum problema. O Randolph, meu irmão, queridíssimo de caminhada, ele é mais novo que eu, mas a gente sempre fez tudo para estar junto, militar junto. Ele está na coordenação nacional do presidente Lula. O Wesley quer apoiar o Lula, que é o outro porta-voz comigo. Marina vai tomar a sua decisão e dirá publicamente. E eu vou apoiar o Ciro, como manda a resolução que nós aprovamos na rede. Então, essa conversa fiada, esse falso dilema, essa idolatria no processo eleitoral, essa conversa ridícula de dizer como aquilo que você disse corretamente, essas pessoas são tão arrogantes, tão prepotentes, elas ousam achar que o mundo só tem 2 quadradinhos. Aí diz, está em cima do muro. Não, meu bom, nem conversa é essa. A vida é no mínimo um poliedro, tem muitos pedaços. Ora, como é que você vai analisar? Então, só são os 2 clubinhos que dizem as coisas como elas são? Não, então não tem muro, não. Eu estou ao lado dos que eu acredito no projeto nacional, porque eu quero, como toda mortal, eu quero ter o direito de discutir um projeto nacional. Eu não estou na época da idolatria. Eu nem quando eu era jovem me submeti a isso. Imagina depois, né, com suficiente maturidade, conhecimento técnico, que eu tenho obrigação de ter. Então, eu quero discutir um projeto nacional, por isso que eu me identifico com o projeto apresentado pelo Ciro, respeito quem quer votar no Lula, respeito quem quer votar no Bolsonaro, respeito quem quer votar na Vera do PSTU, eu respeito. E se eu tiver a chance, né, a honra de ser deputada federal, né, porque agora é só pré-candidatura, se eu tiver a honra, independente de quem seja o prefeito, independente de quem seja o governador, independente de quem seja o presidente, se as coisas forem feitas certas, para a grande maioria da população, eu vou lá estar ajudando, porque eu tenho pavor de gente que é assim, persegue o povo, porque é o povo, né? Persegue a população em função da relação não ser promíscua com os chefes dos executivos, ou municipal, ou estadual, ou federal. Então, aquilo que for bom para a população, eu vou estar aplaudindo e apoiando. E o que não for, aí se preparem, porque aí eu vou lutar como é minha obrigação de lutar, porque quem gosta da promiscuidade política, eu não gosto, não suporto isso, da promiscuidade política. Então, na rede já está pacificado, né? Tem contendas, é normal isso, mas agora já está bem pacificado. Eu sou mulher asmática, eu falo sem respirar. É muito conteúdo essa mulher, mas eu acho ótimo, eu estou aprendendo muito, né? E eu com você, a gente conversou, tomou um café maravilhoso, você e o Ney. Eu não saberia explicar nem 10% do que você explicou, não tem essa bagagem, confesso. Mas é minha obrigação, porque é minha área de tudo que você falou em relação a essa polarização que você explicou, destrinchou, as pessoas podem não concordar, não importa. Mas foi claro, foi assim, tudo que eu gostaria de falar, eu não teria essa bagagem, porque eu não conheço o Brasil como você conhece. Mas eu vou falar da maneira que é muito simples, né? Esse Fla-Flu tem que acabar. Eu tenho que ter direito de torcer pelo Bangu, eu tenho que ter direito de torcer pelo Madureira, pelo Nova Iguaçu, eu tenho que ter direito. Porque, assim, dizer hoje em dia que não existe nada no país, além de Bolsonaro e Lula, é subestimar a população, é nos colocar num nível muito, muito baixo, porque nós temos pessoas inteligentes no país. Agora, se essas pessoas não têm dinheiro para fazer campanha, se essas pessoas não têm padrinhos banqueiros, se essas pessoas não têm
apoio de outros países, aí é outra história. Mas nós temos homens e mulheres capacitados para a gente ter uma terceira via. E eu aposto nisso e respeito. Você já ganhou minha admiração com respeito, porque a gente não faz nada sem respeito. Eu respeito, se for o Bolsonaro que ganhar, se for o Lula, a gente vai respeitar, porque a gente tem que respeitar o que a população escolheu e a gente tem que torcer e fazer a nossa parte para dar certo. E é isso. E você lá, se chegar a deputada federal, eu vou ter a honra de trazer aqui de novo, porque eu tenho certeza que você vai estar lá lutando pelo certo, independente se é extrema-direita, se é esquerda, se é centrão, enfim. Porque, infelizmente, o sistema está aí. Então, assim, precisar muito falar isso, porque você que tem toda essa bagagem, eu tenho alguma, e tem outra pessoa que tem pouco menos, é outra que não tem nada, está ali naquele mundinho. Entender que o país, sim, tem uma terceira via, uma quarta, uma quinta, a pessoa vota quem quiser votar. Aí muita gente vai estar assistindo, olha lá, coitada. O Ciro não tem nem 5%, está perdendo tempo. Não. As pessoas têm que, em primeiro lugar, elas têm que se respeitar. Gente, não é Flamengo e Fluminense jogando, não é Flamengo e Vasco. Eu vou sempre dar exemplo do Flamengo porque é a maior torcida. E também porque é meu time, já está na cabeça. Mas não é um jogo de futebol. São vidas que vão estar nas mãos do poder durante 4 anos. Exatamente isso. E as pessoas têm o direito a escolher, né? Assim, é uma coisa... ou ficam dizendo, não, mas tem que terminar essa eleição no primeiro turno. Eu sei que tem pessoas que têm preocupações legítimas e tem pessoas que usam o argumento para manipulação eleitoreira. Que é a história de dizer, tem que resolver no primeiro turno, porque senão vai ter golpe no segundo. Olha, golpe não vai haver, porque não tem nem circunstâncias e correlação de forças nacionalmente, nem nas Forças Armadas, nem estrutura nenhuma para ter golpe. Se tiver, eu não sou covarde, vou ficar no Brasil, respeito quem vai para o exílio, mas eu vou ficar aqui lutando com todas as minhas forças e todas as armas para enfrentar qualquer conspiração golpista. Mas, sinceramente, não acredito que isso vai acontecer. Não acredito que vai acontecer. Então, fica, sabe, esse jogo perde a oportunidade. Veja, se você perguntar a população daqui, ou de Petrópolis, ou de qualquer uma outra cidade do Brasil, ou de qualquer uma outra pessoa que em outro país acompanha com angústia e sofrimento a situação do Brasil. Qual é a candidatura que está falando sobre sustentabilidade ambiental? Aqui nós acompanhamos essas tristezas grandes que aconteceram. A gente conversou com você, com o Ney, com o Rafael, todas as pessoas dizem da sua experiência de imensa dor, até num momento específico. Eu estive na região em 2011, porque tinha um grupo que estava vindo para análise e estava fazendo consultoria. Eu não era da área de consultoria, mas eu vim também para a gente acompanhar. Se você pegar o documento que foi feito em 2011, porque tem vários documentos, não são documentos só de diagnósticos situacionais, que tem desde imagem de satélite até mecanismos objetivos de identificação de riscos. Tem em relação à região serrana, a Serra do Mar, tem em relação ao Jardim Botânico, tem várias situações que estão relacionadas a isso. Esse assunto não dá voto. Tá vendo? Esse assunto não dá voto. Então, então, por que é que as pessoas não querem São discutir vidas, isso? mas o assunto não dá voto. Exatamente. Por que é que não pode discutir isso? Por que é que tem um projeto que está sendo discutido nacionalmente que trata dos investimentos em habitação, dos investimentos para reduzir o risco daquilo que a Serra do Mar faz há 60 milhões de anos, que é deslizar. Tem vários mecanismos tecnológicos que podem ser disponibilizados para monitorar, quando não pode remanejar, quando não pode não ocupar. Várias coisas que são feitas, então isso vai ficando do lado, a educação fica do lado, o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, a carência das mulheres chefes de família, num país que tem mais de 36% de mulheres solitárias como chefes de família. Aí você não está discutindo quais os equipamentos sociais que podem ser disponibilizados para impedir
o gigantesco impacto anatômico, emocional das mulheres no trabalho exaustivo, repetitivo, não remunerado e não reconhecido socialmente, que é o trabalho da mulher, que inutiliza muito do corpo dela quando ela tem 45, 50, 60 anos e já não tem nem como ir para uma previdência. Então, aí não pode discutir isso, porque o que tem que se discutir é o fanatismo, a idolatria. Aí fica difícil, né? Então, isso deixa para o segundo turno, onde se escolhe o menos ruim, né? Eu vou ter que te trazer outro dia, porque é muito conteúdo, nosso tempo está acabando. Gente, eu não senti uma hora embora, eu não senti. E a gente vai ter aí uns 4 minutinhos antes de encerrar, e eu preciso tocar em temas que, quando eu anunciei a sua vinda, as pessoas não tem que perguntar isso para ela. Tem muita gente com branco assim, ela é de esquerda, então... ela é a favor do aborto. Você é a favor do aborto? Não, eu sou contra. Mas eu respeito profundamente quem o é, mas eu não sou favorável. Porque isso não tem a ver com religião, até porque ao longo da história da humanidade, as religiões até mudaram de posição. Tem religiões que diziam que a alma só existia a partir de 4 meses de gestação. Tinham súmulas papais que falavam em relação à alma a partir de um determinado momento, mas é porque, para mim, é a vida. Ali está o sagrado. Então, eu sou contra em função disso. Não tem a ver com o fanatismo religioso, tem a ver com a concepção que eu tenho sobre a vida, sobre o respeito à vida e sobre os cuidados que a gente tem que dar depois para que as crianças não sejam abandonadas, para que as meninas não engravidem precocemente, para que a gente possa acolher, né, com todo o aparelho de Estado para evitar que ela engravide novamente antes de ser uma adolescente, antes de ter o direito de ser criança, antes de ter o direito de ser mulher na plenitude. São todas essas coisas que, aliás, já estão devidamente colocadas, né, nos programas de atenção à mulher, em todo o conjunto de normas técnicas que são disponibilizadas. Agora, eu te perguntar ainda, antes da gente finalizar, por você ser contra o aborto, isso te prejudicou na política? Um bocado. Porque o sistema quer que você seja a favor? Como é isso? Porque tem essas coisas, né? Tem determinados aspectos, né? Que é meio assim, como se fosse carimbadinho, né? Se você não defende isso, então você não pode ser considerado ideologicamente ou parte de movimento A ou movimento B. Mas assim, eu já disse, sabe, olha, Beth, quando eu botei o pé do lado de fora do quartinho de empregada, você está entendendo? Onde passava Natal e Ano Novo, e minha mãe disse, vá, minha filha, entendeu? E que eu via o esforço que ela fez. Então, ali, eu engoli todos os meus medos e eu já fui vítima de tanta perseguição implacável e nada disso foi capaz de me amansar. Amansar do ponto de vista de dobrar, de fazer se ajoelhar, de ter que beijar a mão, esse tipo de vassalagem política. Então, eu já fui tão perseguida por questões ideológicas, né, que... Nada mais te assusta? Não. Assim, eu me assombro com a frieza humana. Sim. Eu me assombro com a frieza humana em relação às outras formas de vida, às outras forças da natureza. Isso, né, mas não me põe medo, pelo contrário, eu continuo lutando com todas as minhas forças. E também, com a maturidade, você também sabe em qual ringue você quer subir. Então, eu digo, eu sou senhora do meu destino, do meu tempo, dos meus boletos da minha vida, portanto, eu subo no ringue que eu quero subir. Agora, ninguém me empurra de lá enxotada como se eu fosse uma covarde, aí não. Então, os temas que são preciosos para mim, eu defendo com toda dignidade, respeito profundamente quem tem uma outra forma de ver a vida, de ver o mundo, né? Eu digo, se a subjetividade humana já é complexa, né? Imagina os significados os mais diversos, né? Da vida espiritual, material, conceitos ideológicos, visões de mundo, conceitos programáticos, né? Então, eu respeito todas as formas de expressar. Eu não respeito o banditismo político, o cinismo, a dissimulação e a injustiça. A injustiça, onde ela estiver, aí vai ver uma onça bem braba,
tomando o lado do mais fraco sempre. Essa é que é a questão, tomando o lado do mais fraco sempre. E aí você sofre muito mais. É por isso que tem pessoas maravilhosas, como você, e tantas outras e tantos outros, que muitas vezes não querem ir para a política. Não querem estar nas instâncias de decisão e nos espaços de poder, porque é nadar contra a correnteza todos os dias. Acredito. E eu estou entre aquelas que dizem assim, olha, continue lutando, continue lutando. Eu fiquei um tempo em sala de aula lutando por outras questões, né? A cada dia na sala de aula. Mas eu estou entre aquelas que dizem assim, olha, está sofrendo, vamos embora. Se cansou, fica aí, minha irmã, não tem problema. Eu pego sua bandeira e vou lutando por você. Depois eu sei que você volta para a caminhada e sabe lá, talvez me encontre exausta na frente e pega a minha bandeira e segue em frente também. Então, mesmo que eu vá rastejando, cansada, exausta fisicamente, emocionalmente, eu vou. Onde tiver luta por justiça social, com certeza eu lá estarei. Mas eu sei o quanto isso é doloroso, fisicamente, emocionalmente, exaustivo, mas a gente vai. Luísa Helena, eu amei o bate-papo. Quero recebê-la aqui outras vezes, porque nós precisaríamos mais tempo, mas a produção avisou que já acabou, a gente já cravou. Eu que agradeço. Beijão, viu, para todas e todos que nos acompanharam, nos dão a honra, né, de sermos ouvidas. Muito obrigada. E a você, guerreira, poderosa, muito obrigada, viu? Demais. Eu agradeço, aprendi muito, com certeza. Eu também. Vocês também, muito obrigada pela audiência, pelo carinho. E eu volto amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.